Reta final da Série B, penúltima rodada da competição e mais uma vez Goiás e Novo Horizontino se enfrentam na parte decisiva da Série B. Dessa vez os dois times chegavam com chances reais de acesso, o Goiás jogando em casa mais uma vez, enfrentando o Novo Horizontino, que outra vez lutaria contra o Esmeraldino buscando o tão sonhado acesso. E mais uma vez o Goiás acabou vencendo de novo por 1 a 0, só que dessa vez um jogo recheado de emoções e de polêmicas, muitas polêmicas. Lances graves reclamados pela torcida e pelos jogadores do Novo Horizontino e que precisam ser passados a limpo. Independente disso, o Goiás venceu e mantém a chama acesa do acesso e tira o Novo Horizontino da disputa. Agora, vamos falar tudo que aconteceu no jogo, a parte tática, a parte técnica. Obviamente vou comentar as polêmicas, os lances polêmicos que levaram a esse resultado e vou detalhar pra vocês, vamos comentar, discutir e você também vai participar com a sua opinião. Tudo isso depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que estão vivendo intensamente a reta final da temporada. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. Sem mais delongas, as escalações aqui na tela. E já vai deixando o seu like, se inscreve no canal, marca o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos, clica no botão hypar, faz todo aquele pacote que você já está acostumado aqui na plataforma. Eu peço agora no comecinho do vídeo, que é para você não esquecer. Você já faz agora no começo e ajuda demais aqui o nosso trabalho, beleza? Vamos para as escalações, começando pelo Novo Horizontino, que mais uma vez chega para Goiânia enfrentar o Esmeraldino lutando pelo acesso. O ano passado ele teve a mesma situação e acabou desperdiçando grandes oportunidades durante o jogo e perdeu. Acabou perdendo e dando adeus a essa chance. E dessa vez, tentando mudar o cenário, ele veio a campo com o Jordi no gol, na lateral o Rodrigo Soares, lateral direito, zaga formada pelo César Martins e Dantas, lateral esquerdo o Mike. Meio de campo formado pelo Luiz Oyama, Fábio Matheus e Rômulo. E na frente os atacantes Tavinho, Luca e Bruno José. Visitando o Goiás, que, cara, chega nessa reta final numa situação totalmente inesperada se você olhasse só o primeiro turno. Goiás fez um primeiro turno dominante, era um dos times cotados não só ao acesso, como ao título da Série B. Só que o segundo turno foi, cara, da água pro vinho, ou do vinho pra água, se você preferir, porque o Goiás parou de jogar. Goiás teve uma longa sequência de péssimos jogos, mesmo quando vencia não jogava bem, e isso acarretou a demissão do Wagner Mancini. Com isso veio o Carille, que já havia sido campeão da Série B o ano passado, jogando com o Santos. E o Carille teve seus tropeços, mas na última rodada venceu o Cuiabá. E chegando com esse jogo, visando uma vitória importante para manter o sonho vivo, Goiás veio a campo com o Tadeu no gol. Na zaga, o Lucas Ribeiro, o Gonzalo Freitas e o Luiz Felipe, formando uma linha de 3 zagueiros, sendo que o Gonzalo um pouco mais avançado, quase como um primeiro volante. Meio de campo formado pelo lateral Diego Caito, o Juninho, Rafael Gava e William Lepo, uma quarteto de jogadores. Se você contar o Gonzalo, ficaria um 3, né, ali na frente. E no ataque, Jajá, Anselmo Ramon e o Wellington. Cara, o desenho do jogo estava escrito, o roteiro já estava pronto. Era o quê? O Novo Horizontino ia ficar com a bola, o Goiás deixaria o Novo Horizontino com a posse, com o toque de bola, e o Esmeraldino seria o time a buscar o contra-ataque. Porque o Carille joga assim, e do fato do Carille ter chegado recentemente ao Goiás, é muito complicado você mudar a característica do dia pra noite com um time que não oferece criação de jogadas, como o próprio técnico já havia falado. Do outro lado, você tem um Enderson Moreira muito cauteloso, mas que também tem um time que joga parecido. Defensivamente bem composto, joga em velocidade na transição rápida, buscando a vitória por uma bola. Só que aí você tem esse problema, né? Dois times que se espelham, basicamente jogam muito parecidos. O que acontece? Um deles vai ter que entregar a bola pro outro. E o Goiás, jogando em casa, acabou entregando a bola pro Novo Horizontino. E isso se mostrou uma estratégia relativamente boa, principalmente no primeiro tempo, porque o Novo Horizontino claramente tem problemas de criação. Jogando no meio de campo com o Rômulo e com o Fábio Matheus mais defensivo, o Rômulo um jogador de maior armação, só que muito apagado no jogo. O Novo Horizontino toda hora buscando as jogadas de linha de fundo e os cruzamentos, principalmente com o apoio do Luiz Oyama pelo meio e nas laterais o próprio Mike e o Rodrigo Soares apoiando para fazer esses cruzamentos. Só que o Goiás estava preparado para isso, jogando fechado por uma bola, buscando contra-ataque. E toda bola que sobrava para o Goiás era lançamento para o Jajá. O Jajá que inclusive teve uma chance
claríssima de abrir o placar logo no começo do primeiro tempo, numa jogada de velocidade muito boa que ele fez, e o Jordi fez uma grande defesa, só que isso cobrou um preço. Assim que ele fez a jogada, ele sentiu a coxa, se não me engano a coxa direita, posso estar enganado, mas sentiu ali uma posterior da coxa, acabou tendo que ser substituído, e aí entrou o Pedrinho, que é um jogador que também tem boa velocidade, mas é diferente do Jajá. Ele é um jogador com mais habilidade do que de fato velocidade, e com isso o jogo ficou muito cadenciado, pros dois lados, o Novo Horizontino com a bola, com a posse e sem o domínio. Não era o Novo Horizontino quem mandava no jogo. Quem ditava as jogadas era o Goiás, que era mais perigoso, criava mais chances, era mais efetivo. Chegava e já finalizava, já buscava a jogada com propriedade. O Novo Horizontino, como eu falei, buscava sempre a linha de fundo. E o primeiro tempo terminou com um jogo equilibrado, o Goiás postado defensivamente, até bem equilibradamente, de forma equilibrada ali atrás, e mais efetivo no ataque. Então, teoricamente, o Goiás estava mais preparado, melhor no jogo, vamos colocar assim, mesmo não tendo a posse de bola. Só que viemos para o segundo tempo, e aí, pra mim, os dois times tiveram problemas nas mudanças. O Novo Horizontino, pra mim, teve as mudanças mais sérias. Por quê? Ele tira o Tavinho, por exemplo, e coloca o Ayrton Moisés. Também tira o Bruno José, que era a única válvula de escape que o Novo Horizontino tinha no ataque, visto que o Tavinho e o Luca não vinham muito bem no jogo. Ele tirou justamente o Bruno José, e aí acredito que foi por cansaço, né? Afinal, foi um jogador que se desgastou muito o jogo todo. E colocou o Robson, antes mesmo de colocar, por exemplo, um atacante como Matheus Friso, que entrou mais no final do jogo, mais pro meio, do meio pro final do jogo. Então assim, ele começou com mudanças que normalmente ele não faz, o Anderson Moreira. Além de inverter os pontas, o Tavinho aliás, perdão, o Ayrton Moisés e o Robson jogaram em posições invertidas. Mudanças curiosas que não surtiam muito efeito a princípio. E o Goiás mantendo sua postura defensiva, buscando o contra-ataque. Teve ali algumas mudanças, a primeira no primeiro tempo, né, que foi a entrada do Pedrinho, mas também teve o Wellington, que deu lugar ao Jean Carlos, um pouco mais à frente. O Danilo substituiu o William Lepo, que não fez um bom jogo, e o Fábio entrou no lugar do Diego Caetano, mais também ao final da partida. Agora, importante que seja dito o seguinte: o Goiás, postado defensivamente, como o Carille sabe e gosta de jogar, ele estava organizado para fazer as ações de contra-ataque. Não tinha grande efetividade, mas tinha duas peças interessantes, o Pedrinho de um lado e o Wellington Matheus do outro. E eu vinha criticando durante o jogo, acompanhando a partida, muito o Wellington Matheus, porque ele é um jogador que tem dificuldades de fazer bons passes. Ele chega bem na área, ele tenta o drible, ele tenta a jogada individual, mas na hora de fazer um passe, geralmente ele não faz a melhor escolha. Só que nesse jogo em particular, ele deu um passe pro meio numa jogada de linha lateral, ali no meio de campo, que limpou o jogo do Goiás. E aí num lançamento feito pra direita, se não me engano foi o Diego Caetano que chegou, cruzando a bola para o Anselmo Ramon chegar finalizando, o jogador que pouco tinha aparecido no jogo, afinal o centroavante é aquele que aparece só pra definir, e já vinha até sendo criticado, tava quase sendo substituído. Ele consegue receber o passe e finalizar de primeira no canto esquerdo do Jordi, fazendo a Serrinha vir abaixo com 1-0 no placar, a Serrinha que foi lotada por sua torcida, com venda antecipada de ingressos inclusive. Totalmente lotada, vibrava com o gol do Goiás, um gol que colocava o Esmeraldino de novo no G4 e mais uma vez na disputa pelo acesso. Só que aí, o Carille foi o Carille que eu vi treinando o Santos no ano passado, que eu já vi treinando Vitória, Atlético Paranaense, entre outros times. Faz um gol e recua demais, absurdamente. Tanto que chama o adversário para o campo ofensivo, chama o adversário para o ataque e deixa com que o adversário crie chances reais de gol. E foi isso que aconteceu. O Novo Horizontino começou a criar e empilhar oportunidades, não claríssimas, mas toda hora era bola na área, era cruzamento, era chute, era tentativa de infiltração. O Novo Horizontino com a bola e o Goiás sem contra-ataque. As peças que entraram depois, principalmente o Jean Carlos, ainda tentaram alguma coisa. Mas, olha, deixam muito a desejar. O Fábio mesmo não consegue cumprir o mesmo papel que a gente vê o Diego Caetano fazer, por exemplo. Tivemos ali a entrada do Alan Stence no lugar do Anselmo Ramon depois do gol, que não conseguiu reter a bola. E vamos combinar também, né? O Goiás tentou reter e segurar o 1-0 com 25 minutos do primeiro tempo. É muito cedo para recuar o time. E aí com isso você gera oportunidades para o adversário. E elas aconteceram e não foram poucas. E tivemos duas oportunidades que nós precisamos comentar. A primeira é a questão do possível pênalti. Que o jogador, se não me engano, foi até o Rodrigo Soares, posso estar enganado. Mas o jogador do Novo Horizontino, ele
teve o domínio da bola dentro da área, mas aí o William Lepo consegue tomar a frente, faz a proteção com o corpo, só que em um determinado movimento que ele tá fazendo de proteção, o braço toca no rosto do jogador do Novo Horizontino, que vai ao chão, e o juiz, que é o Anderson Daronco, que vocês sabem muito bem que é um juiz que segura muito o jogo, amarra muita partida, ele não foi chamado ao VAR para ver o lance. Houve a repetição, obviamente pela transmissão, e há claramente o contato do braço do jogador do Goiás no rosto do jogador do Novo Horizontino. E aí eu preciso falar com vocês o seguinte: vamos passar limpo isso aqui, eu vou dar a minha visão e eu peço que você comente também a sua, tá? Aqui nos comentários. Temos duas formas de analisar essa jogada. A forma como o torcedor gostaria que fosse interpretado e a forma como a regra interpreta, beleza? O torcedor vendo isso, por exemplo, no dentro de campo, no meio de campo, normalmente, se não houvesse uma regra tão rígida, o torcedor ia pensar que isso é um lance de jogo, é um acidente de trabalho. O jogador do Goiás tá ali protegendo e há realmente um movimento assim com os braços, e esse movimento, de forma não proposital, obviamente, acaba tocando o rosto do jogador do Novo Horizontino. Só que a regra que hoje estabelece é que esse tipo de lance, quando há esse contato, e eu falo fora da área, geralmente o juiz marca falta, e muitas vezes dá até cartão pro jogador que comete essa falta. E nesse lance foi basicamente o que aconteceria fora da área. Uma protegida de bola ali e há um contato no rosto, o que normalmente seria marcado uma falta. Se fosse fora da área, eu tenho certeza que o Daronco daria essa falta. E aí, como foi dentro da área, o Daronco levou como acidente de trabalho. E não só o Daronco, tá? O VAR também. O juiz do VAR analisou, viu o lance e pensou, não, esse é um acidente de trabalho. Isso aqui foi um lance totalmente acidental, não intencional. Realmente, não há gatilho, tá? O William Lepo não faz movimento pra acertar de forma proposital o jogador de jeito nenhum. Mas, sem querer também é falta, tá? Sem querer também é falta. Isso tem que ser falado. E eu sei que o torcedor esmeraldino e muitos outros torcedores também de outros clubes vão falar o seguinte: não, mas isso aí é um acidente, isso não foi nada. Realmente, para um torcedor normal, pra gente que analisa jogo, pra gente que vê o esporte como uma atividade de contato, isso é acidente de percurso. O cara realmente teve um momento ali de contato que, teoricamente, não era pra ser nada. Só que a regra não fala isso. Hoje, a regra do futebol é muito detalhista, muito enjoada, vamos colocar assim, com relação a contatos no rosto dos jogadores. Esse tipo de contato é marcado falta, né? E geralmente, dependendo da intensidade, é marcado até cartão. Nesse lance não seria pra cartão, mas na minha visão, com a regra, com o livro de regras do futebol nas mãos, cara, isso é uma falta. Isso é uma falta e obviamente dentro da área seria pênalti. E aí, obviamente, o torcedor e os jogadores do Novo Horizontino ficaram, né, nervosos, chateados com essa não marcação, mas pra mim deveria ter sido marcado. Afinal, independente de ter sido sem querer ou não, o sem querer também é falta e tem que ser marcado. E posteriormente a esse lance, na sequência o Novo Horizontino criou algumas outras chegadas, cruzamentos, algumas chegadas não tão perigosas, mas ao final do jogo começamos a ter os riscos que o Goiás corria, recuando demais as suas linhas. E um deles foi o gol do Novo Horizontino. Uma bola que foi cruzada do lado direito, jogador que chega para cabecear está legal no lance, totalmente legal. Ele cabeceia pro meio da área, e aí há uma disputa ali dentro da área, né, com os jogadores do Novo Horizontino, tem o Donato participando ali também, se não me engano é o Matheus Friso, que também tá na bola. Um deles domina a bola e chuta, fazendo o empate do Novo Horizontino. 1-1, que ainda deixava o Novo Horizontino vivo, mesmo com chances remotas, mas ainda mantinha viva a esperança do Tigre. Só que aí, uma vez que é feito esse gol, a paralisação, o aguardo da análise do VAR, e depois de uma certa demora, nem foi muito, nem demorou muito, houve a marcação do impedimento. A imagem eu tô deixando aqui do lado pra vocês. Essa imagem, ela determina que, pelo que foi dito aí nessa linha, o jogador do Novo Horizontino estaria atrás da linha da bola. Me diz você, torcedor, eu vou deixar nesse caso com você. Por essa imagem, você acha que tá clara a posição das linhas traçadas? Realmente, você leva em consideração essas linhas? Você acha que essas linhas estão corretamente traçadas? Porque esse é um grande problema da falta de um impedimento semiautomático, como já temos na Europa, e que vamos ter até o ano que vem, né? Graças a Deus, vamos ter esse impedimento semiautomático. Não há uma precisão, é muita angulação de câmera, é muito posicionamento de sombra com relação à linha de fundo.
sabe? Não tem uma medida precisa para você poder analisar que se as linhas estão de fato corretamente traçadas, se o ângulo de posicionamento do corpo do jogador com relação às linhas está correto. Às vezes a linha tá traçada um pouco mais pra frente ou um pouco mais pra trás, dependendo da posição do corpo ou da bola. Cara, é um lance que, pelas linhas traçadas no VAR atualmente, no nosso VAR atual, claramente é um impedimento. A bola estaria à frente, aliás, estaria, né, atrás da linha do ombro do jogador do Novo Horizontino, que configuraria impedimento. Só que o difícil é você levar realmente à risca essas linhas e tomá-las como verdade, sabe? Hoje, não é definida, é uma linha que é traçada num posicionamento que parece um tanto quanto até aleatório, sabe? Não tem uma precisão de imagem como nós temos no semiautomático. E isso deixa margem de entendimento, de não entendimento, sabe? Gera uma confusão, porque pensa o seguinte: esse gol anulado do Novo Horizontino tira totalmente a chance dele brigar pelo acesso na última rodada. Acaba a temporada do Novo Horizontino. Os jogadores e a comissão técnica do Novo Horizontino reclamaram muito. O Anderson Moreira chegou a entrar em campo para poder reclamar. E aí, por fim, o Daronco de fato seguiu o que foi marcado pelo VAR e decretou o impedimento. E, cara, depois disso, o Novo Horizontino se lançou na reta final, teve duas chances claríssimas de gol, uma cabeçada numa defesa incrível do Tadeu, e depois uma outra cabeçada no escanteio na sequência, que passou raspando a trave direita. E esses lances basicamente definiram o fim da temporada do Novo Horizontino na Série B, que vai se manter para o ano que vem para disputar o acesso de novo. Um terceiro ano onde o Novo Horizontino briga pelo acesso, mas não consegue seu objetivo. Dessa vez com requintes de crueldade, afinal, de novo enfrentou o Goiás, de novo acabou derrotado e dessa vez com muita polêmica. Polêmica que vai ser discutida muitas vezes aí ao longo da semana. Você tem todo o direito de opinar. E o Goiás fica no G4, termina na quarta posição ali do G4, e poderia ter sido até melhor, mas na reta final ali do jogo do Atlético Paranaense ele acabou virando o jogo e coloca o Goiás na posição de quarto colocado com 61, e agora ele viaja para o Pará para enfrentar o Remo, tendo a obrigatoriedade da vitória, porque afinal de contas o empate pode tirá-lo da situação. Os confrontos diretos das outras equipes podem acabar tirando a posição do Goiás caso ele empate. É um jogo de mata-mata lá no Pará, entre o Remo e o Goiás. E o Novo Horizontino enfrenta o CRB na próxima rodada, cumprindo tabela. Infelizmente, o Tigre, mais uma vez, bate na trave com relação a esse acesso. E o Goiás segue vivo na disputa. O que importa é terminar o Brasileirão dentro das 4 primeiras posições. E nesse exato momento, o Goiás está lá. Precisa se manter vencendo o Remo na próxima rodada. É para isso que o Goiás vai jogar no jogo que vem. Agora, eu quero saber a sua opinião. Você, torcedor do Novo Horizontino, eu quero saber o que você achou desses lances, o que você achou da temporada do Novo Horizontino, o que você achou das decisões da arbitragem. Você entende que foram corretas? Você tá nervoso com isso? Você não considerou corretas as marcações? Qual a sua opinião? E sobre o time, dessa equipe que ficou no Novo Horizontino esse ano, quem você manteria para 2026 e quem realmente você não tem mais interesse que se mantenha no elenco do Tigre? Eu quero a sua opinião, torcedor do Novo Horizontino. Coloca aí nos comentários. E você, torcedor do Goiás, é claro que eu quero saber de você também. O que achou da vitória? Concordou com as marcações da arbitragem lá dentro da Serrinha? Gostou do futebol do Goiás, mesmo sendo reativo? Gostou do que você viu em campo? Gostou da apresentação? Tem esperanças de conseguir uma nova vitória lá no Bainão ou no Mangueirão? Não sei onde o Remo vai mandar seu jogo, mas tem esperanças de vencer novamente o Remo lá no Pará e conseguir esse acesso? Quero saber a sua opinião sobre o jogo, sobre as decisões do VAR, sua esperança, se você vai viajar pro Pará para você assistir o jogo lá. Quero saber também como é que vai ser essa reta final do Goiás para você, torcedor. Coloca aí nos comentários a sua opinião, que eu quero saber. A análise do jogo continua com seu comentário aqui embaixo, beleza? Já vai deixando seu like, se inscreve no canal, marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo no canal. E eu peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que outros torcedores também recebam essa análise, assim como você. E quando você clicar no botão de like ou arrastar a descrição para o lado, vai aparecer o botão hypar. Clica nele, é um botão especial, não aparece para todo mundo. É para você poder participar da gamificação da plataforma. E claro, se você quiser entrar no grupo de membros do canal e receber diversos outros benefícios, entre para o Gader Futebol Clube.
se torne membro a partir de apenas R$ 1,99. Você é colocado no grupo do WhatsApp, onde você tem conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados, memes, figurinhas, piadas, aquilo que você já encontra no grupo de futebol, mas sempre no âmbito esportivo. Afinal, é um local para você se divertir e também se informar, porque lá tem notícias 24 horas, tem tabela de jogos e esportes para você acompanhar o seu esporte preferido, o seu time do coração. Lá tem muitas informações durante o dia para você, torcedor, que gosta de ficar bem informado, além de outros tantos benefícios que você tem no grupo, como membros especializados em futebol, comentaristas do YouTube, inclusive eu. Tudo isso a partir de apenas R$ 1,99. Beleza? Eu vou ficando por aqui, nós nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço de torcedor para todos vocês.